Olá, povo de Deus, 13 de agosto de 2023, 19º domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, 19, 9a, 11 a 13a, Romanos 9, de 1 a 5 e Mateus 14, 22, 33. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia montanhas e quebrava rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Nosso contexto é até bem determinado. Estamos no Reino do Norte, também chamado de Israel, durante o reinado de Acabe, no século IX a.C. Acabe casou-se com uma mulher fenícia que cultuava o deus Baal. Ela influenciou bastante o seu esposo, que passou também a cultuar Baal e outros deuses estrangeiros. Como Elias era defensor do culto a Javé, o deus dos hebreus, o conflito estava posto e Jezabel, esposa de Acabe, se torna inimiga do profeta Elias e vivia tramando a sua morte. Elias teve um embate com 500 profetas de Baal que resultou na morte de todos eles. Quando Jezabel soube disso, prometeu matar Elias, que teve de fugir da fúria da esposa do rei. Ele vai para o sul, passando por Judá e chegando ao Monte Horebe Sinai. Profundamente emblemático, pois era um lugar próprio das teofanias, das manifestações divinas. Neste contexto, o profeta Elias fez uma experiência de Deus de maneira inusitada. Era comum ligar a presença de Deus aos fenômenos mais impetuosos da natureza: ventos fortes, terremotos, fogo, inundações. Mas para Elias, Deus aparece numa brisa leve e silenciosa. Elias teve que aprender a discernir a presença de Deus de uma maneira nova. E desta forma ele se abre ao novo na vida de profeta. Romanos 9, de 1 a 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo reclama de um espinho na carne e sobre tal expressão já se especulou bastante. Há quem afirme que se trata dos obstáculos que o apóstolo enfrenta na evangelização dos seus irmãos de raça. No nosso texto de hoje, ele indica que tem no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, porque os israelitas, que são os herdeiros naturais de todas as graças de Deus, revelada de maneira plena em Jesus, não as aceitam. Mas Paulo não conseguiu, de fato, arrastar os israelitas para a fé cristã. Por isso será chamado de apóstolo dos gentios. Mateus 14, 22, 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho.
A barca, porém, já longe da terra era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Continuamos na seção do Evangelho de Mateus, onde o objetivo é bem explícito: ensinar os discípulos no seguimento do reino. Depois da partilha dos pães, onde fica claro que os discípulos precisam se abrir para o trabalho de socorrer o povo, quando Jesus lhes diz claramente: dai-lhes vós mesmos de comer, nasce assim a comunidade do reino. Isso é, a comunidade fraterna de amor, partilha, que se senta à mesa de Deus e que dele recebe vida em abundância. O nosso texto mostra Jesus orando na montanha. Por diversas vezes vemos Jesus em diálogo íntimo com o Pai. Seguramente Jesus se reabastece com o Pai para dar continuidade à missão. Quanto aos discípulos, estão na barca, em alto mar, enfrentando tempestade de vento que agitava as ondas. Símbolo exato da situação das comunidades no final do primeiro século. As perseguições aos cristãos agitavam as comunidades, que se sentiam fragilizadas, enfraquecidas. Nesta noite escura, aparece Jesus caminhando sobre as águas, indo em direção da barca. A primeira reação dos discípulos foi de apavoramento e confusão. Confundiram Jesus com um fantasma, passaram a gritar de medo, e serenamente Jesus vai dizer-lhes uma vez mais: coragem, sou eu, não tenhais medo. Os discípulos se sentiram empoderados a tal ponto que Pedro pensou ser igual ao mestre e também enfrentar as ondas revoltas, porém não mediu bem suas forças e começou a sucumbir. E recorreu a Jesus para que não permitisse que ele afundasse. Porém recebeu uma sonora reprimenda de Jesus, que lhe cobrou mais fé. Frente à calmaria que se deu depois da intervenção de Jesus, veio a profissão de fé dos discípulos, que reconheceram em Jesus o Messias e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A moldura desse evento é Lago de Tiberíades ou Genezaré, esse lago de água doce com 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura, situado na Galileia, e que é o grande reservatório de água doce da Palestina. Pescadores acostumados com as intempéries do lago temeram quando a tempestade chegou no seio das comunidades perseguidas. Perceberam que somente com Jesus poderiam navegar em águas mais seguras. E essa experiência dos discípulos é traduzida pelas nossas comunidades quando cantam: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.
Um beijo no seu coração.